A TV mostra os seguintes destaques. Quem tem terra não valoriza. Donos de terrenos abandonam esses locais e população reclama. Terrenos baldios viram criadouros da dengue e outras doenças. Na compensa, a adutora estoura e causa prejuízos. Educação, Instituto de Pesos e Medidas fiscaliza livrarias da capital. Falta pouco para começar o ano letivo, mas as escolas em reforma ainda não foram concluídas. Vai dar tempo? Queremos essa escola aberta, porque é nosso dinheiro sendo jogado fora. Você vai ver também o dilema das paradas de ônibus. População continua reclamando da falta de abrigos em diversos pontos da capital. Com essa chuva, né? Você, se não tiver sombrinha, você se molha toda. Mercado de trabalho, que tal virar um cozinheiro profissional e se especializar? Saiba como nesta edição. E ainda na nossa dica de férias, vamos movimentar o corpo. Futebol de sabão, diversão garantida. Isso agora no Amazônia TV. O detento Luiz Alberto Gamboa Carrion, de 55 anos, foi encontrado morto, enforcado, por volta das 8 horas da noite de ontem, dentro de uma cela do complexo penitenciário Anísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174. O interno era chileno e estava preso no Compage desde maio de 2009, cumprindo pena de 25 anos pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. As equipes do IML, da Delegacia de Homicídios e Sequestros, estiveram no presídio ontem à noite e constataram que o detento estava com outros 4 presos dentro da cela. Uma sindicância foi instaurada pela Secretaria de Justiça e Cidadania para apurar o caso. Em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, cerca de 200 famílias invadiram uma área de mais de 60 mil metros quadrados. A alimentação e o descanso são feitos na base do improviso. De acordo com o secretário municipal de infraestrutura, a área pertence a um banco. Outras informações, a reportagem completa, você acompanha logo mais no Jornal do Amazonas, às 6h15 da noite. Em Manaus, vários terrenos abandonados preocupam as pessoas que moram próximas a esses locais. Segurança não existe e os criadouros de mosquito da dengue estão por toda parte. O som dos grilos anuncia a chegada da noite. Mas para os moradores desta rua no bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade, a escuridão só piora a falta de segurança do local. São 2 terrenos abandonados, que juntos causam diversos problemas. Este morador conta que o lugar tem servido de criadouro do mosquito transmissor da dengue e da malária. As pessoas podem puxar alguém para o meio do mato e fazer algumas coisas aí que não deveriam. Os sinais de abandono estão em todo lugar. Nossa equipe teve acesso ao interior de um dos terrenos, onde se encontra uma casa abandonada. No quarto e no corredor, sacolas plásticas e água parada. Até um carro foi deixado. No bairro São Geraldo, a situação não é muito diferente. Esta moradora reclama do perigo. Várias pessoas já foram assaltadas perto do terreno. Já tem amigas que foi assaltada, os bêbados, maconheiros se escondem atrás desse muro aí, atacam elas, pegam bolsa, jogam. É muito, muito sujo, muito, muito mesmo. Manaus possui 2.187 terrenos abandonados. Já pensou? Mas na hora de um problema como este, a quem recorrer? Você que é dono de terreno, sabia que o abandono desse local pode gerar multa? Vamos conversar com a Laura Liz ao vivo, que ela tem os detalhes pra gente. Laura, muito bom dia pra você. Olá, Rubens. Um ótimo dia você que nos acompanha neste momento. Pois é, os terrenos abandonados podem ter relação com a violência e a comunidade acredita que esses locais sirvam como ponto para consumo, venda de drogas e até refúgio para assaltantes. E sobre este assunto eu converso com a Maria Aparecida Frois, ela que é chefe da divisão de fiscalização do Implurb, está aqui conosco. Muito bom dia para você. Como é que a população pode denunciar esses terrenos abandonados? Através do contato 161 ou 3625-5267, que a gente vai elaborar um processo de denúncia e visita o local e realiza os procedimentos técnicos necessários, faz um levantamento, registro iconográfico, informa. Quando nós não localizamos o proprietário no local, a gente recorre à CMF, através do Boletim de Cadastro Imobiliário, o BCI, para identificar o proprietário, para que ele seja notificado, porque os terrenos na cidade de Manaus, eles têm que cumprir uma função urbana. Eles devem estarem cercados, limpos e drenados, para que não cause um impacto negativo para o contribuinte que mora ao lado. É preciso que haja uma reforma nessa regulamentação com relação a penalidades.
Nós utilizamos atualmente o artigo 34, parágrafo único da 988, no qual ela orienta a fazer a notificação. Está sendo feita a revisão do plano diretor e com certeza será inserido artigo de notificação, que é a infração e a penalidade para que ele tenha uma reincidência e cumpra o seu papel na sociedade. Como é que o Implurb age diante da denúncia? As equipes fizeram um levantamento, são muitos terrenos que estão abandonados nessas condições que nós vimos aí na reportagem. Os terrenos que são mais fáceis de se localizar e identificar os proprietários são os que são utilizados através que eles uso e ocupação do solo são aprovados. Esse normalmente tem um proprietário que a gente possa identificá-lo, né? Nos demais, a gente precisa urgente que seja feita essa legislação para sanar essa irregularidade. Muito obrigada, bom dia. Só relembrando, o número para denúncias é 161. Rubens. Obrigado pela participação, Larinha. Daqui a pouco a gente conversa novamente. Outro problema é justamente o acúmulo de lixo, como a nossa entrevistada falou assim, que por sua vez traz mosquitos, ratos e, é claro, doenças. Foi justamente para falar sobre esse assunto que a gente convidou a Shelley Sami, a diretora de Vigilância em Saúde da Ascensa. Bom dia, diretora. Bom dia. 2.187 é muito terreno. Gera multa. A prefeitura está fiscalizando isso? Bom, a gente está num período que é epidêmico para dengue, né? E a gente tem a Operação Impacto, que já vem acontecendo desde o final do ano passado. E nesta operação, nós sempre atualizamos a quantidade de terrenos baldios que a gente encontra na cidade. Vai ter uma parceria da Ascensa com quem? Isso. Agora, nessa nova gestão, o novo secretário de Saúde, Dr. Evandro Melo, está propondo um projeto para trabalhar junto com a CEMUSP, né? E a Secretaria de Saúde entraria com o Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica e o Departamento de Vigilância Sanitária. E esse projeto funcionaria da seguinte forma: a Secretaria Municipal de Saúde, ela apoiaria a CEMUSP com motocicletas para ser feita a vistoria desses terrenos baldios. A CEMUSP, identificando o acúmulo de lixo nesses terrenos, pode até propor a limpeza do terreno, né? Mas o custo vai para o proprietário do terreno. Ou seja, não tem jeito, não tem como fugir. E a vigilância sanitária, ela entra com autuação, né? Pela questão do risco de saúde pública que eles têm causado. De tudo, pior, assim, o mais provável é o quê? Dengue? Dengue é a situação que a gente está tendo de maior risco, porque cada terreno desse, as larvas de dengue a gente encontra até numa tampinha de garrafa que tem água acumulada. Aí imagina, um terreno desse cheio de lixo, né, entulho, né, e lixo em geral. Aí num período chuvoso como esse que nós estamos, onde a gente tem chuva praticamente todos os dias. Então, cada depósito desse que acumula água já é um foco, né, para dengue. Ele pode estar positivo ou não, ou seja, a gente pode encontrar a larva ou não. Como o depósito positivo ele tem que ser vistoriado no mínimo a cada 5 a 7 dias, que é o período que a larva se transforma em mosquito adulto, num terreno desse a gente não tem vistoria há meses, há anos. Então, é um local de realmente muito risco para a questão da dengue. E leptospirose? Bom, na situação da leptospirose, o que esse terreno pode contribuir? Com esse acúmulo de lixo também e um ambiente propício para mosca, barata, e isso vai atrair os ratos e serpentes, cobras que vão se alimentar, o que acontece? A presença dos ratos, gatos que ficam andando por ali, se tiverem contaminado com a leptospirose, que é na urina desses animais, numa época como essa também de chuva, alagou o terreno e essa água escoou pela rua, a gente pode estar tendo um risco de transmissão para a leptospirose. Mas hoje a gente tem gente sendo tratada pela Ascensa que diz, não, peguei dengue, peguei doença tal por causa de um terreno abandonado que tem na minha rua, que meu vizinho não cuida, não limpa, o mato está cobrindo. Tem isso? Tem. A gente não consegue ainda focar especificamente naquele terreno, porque como a especificidade, no caso do mosquito da dengue, ele voa até 300 metros, um raio de 300 metros, então, um terreno baldio, ele põe em risco a população num raio de 300 metros, ou seja, o quarteirão inteiro ou 2 ou 3 quarteirões ali próximo daquele terreno baldio. A população deve denunciar quem? Bom, na Secretaria de Saúde, nós temos o Disque Denúncia de Saúde, que é o 0800 280 8280. Nesse número, a gente tem recebido não só denúncias do terreno baldio, mas de locais de piscina abandonada,
construções que têm deixado água acumulada, e como a gente está em Manaus praticamente um canteiro de obras, de tantas obras que nós temos, a gente tem recebido muitas denúncias também em relação à construção de edifícios e condomínios. Diretora, e a localização desses donos, desses proprietários, ela é fácil? Bom, como foi citado ainda há pouco na outra entrevista, a gente tem um cadastro do dono desses terrenos. Agora, esse cadastro não está atualizado e isso tem dificultado o nosso trabalho. Primeira coisa, um agente de endemias e o agente comunitário de saúde, se o terreno está aberto, ele vai entrar e identificar. Agora, se o terreno está isolado por muro, portão ou cerca, ele não pode invadir o terreno. Aí a gente repassa para a vigilância sanitária, que vai então buscar esse cadastro, né, e buscar a identificação para autuação. Se o nosso cadastro não estiver atualizado, isso dificulta e muito o nosso trabalho, né? E o que a gente tem percebido? Não vai adiantar a gente ficar propondo a limpeza constante na parceria da CEMUD, porque senão aí é que o dono do terreno cada vez mais vai se isentar, vai se esconder da responsabilidade dele. Então, a gente, como Secretaria de Saúde, busca com as outras secretarias da Prefeitura realmente a reforma do Código Sanitário e a reforma da política geral do município, para a gente estar priorizando essa responsabilização do proprietário pelo terreno. Ele paga, quando a prefeitura vai lá limpar, ele vai pagar essa conta no final, mas mesmo assim ele pode sofrer uma sanção de ter que pagar a multa por abandono de terreno. Você sabe de quanto é? Não, a multa por abandono do terreno eu não sei. Agora, a multa por risco de saúde pública, a vigilância sanitária muitas vezes chega a autuar até em 40 a 400 UFI, né? Que dá em real quanto? E, olha, no caso, a gente já teve multa lá de até 5, 10 mil reais. Dependendo do tamanho do terreno. Depende do tamanho do terreno, depende do risco que ele está oferecendo. Da quantidade de pessoas que vivem próximas. Isso, a gente já teve multa nessa faixa. Ok, conversamos com Shelley Sami, a diretora de Vigilância em Saúde Ambiental da CENSA. Obrigado pela participação. Vamos ficar aqui torcendo para que essa luta não termine, consigamos a vitória. Isso. 0800 denúncias. 280 280. E a gente pede a participação da população nessa vigilância conosco, porque isso a gente não pode fazer sozinho. É verdade. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no Amazônia TV. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E a previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região norte, como será que fica? Confira no mapa. Tempo fechado com chuvas e trovoadas em praticamente toda a região norte, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia. Apenas no Amapá e em Roraima, o céu permanece claro e com poucas nuvens. A mínima em Macapá é de 23 graus e em Porto Velho, 22 graus. A máxima em Manaus chega aos 31 graus e em Rio Branco, 29 graus. Veja depois do intervalo, o Instituto de Pesos e Medidas fiscaliza livrarias aqui da capital. E por falar em aula, falta pouco para recomeçar o ano letivo, mas as escolas que estão em reforma ainda não foram concluídas. Será que vai dar tempo? A gente vai saber já já. Agora em Manaus, 11 horas e 15 minutos. Não sai daí que eu te espero. Rapidinho. Estamos de volta. Uma das opções para as férias da garotada é a Cidade da Criança e é para lá que a gente vai ao vivo. Volta a conversar com a Laura Liz. Laurinha, o que tem para fazer aí, hein? Tem, por exemplo, a brinquedoteca, que é este espaço onde nós estamos aqui. Mas a administração do parque mudou e já tem muita proposta para movimentar essas férias da garotada. Estou aqui com a Socorro Andrade, ela que é diretora de cultura da Manaus Cult. Bom dia, Socorro. Esse espaço aqui fica bem movimentado. Com certeza, né? E nesse período de férias é o período que as crianças precisam ter uma atividade lúdica, ter um lugar para se divertir, e o Parque Cidade da Criança está de portas abertas para recebê-las. Qual é o horário de funcionamento? O parque funciona de terça a sexta-feira, no horário de 10 da manhã até as 18 horas, e aos sábados e domingos nós abrimos de 10 da manhã até as 21 horas. Então são os finais de semana que são bem movimentados, né? O parque fica aberto até mais tarde. O que tem aí de atração para movimentar essas crianças, para gastar a energia delas? Pois é, eu costumo dizer que as crianças da nossa cidade precisavam de um lugar onde elas pudessem conjugar o verbo brincar
e botar em prática esse verbo, né? E graças a Deus existe esse espaço lúdico, cheio de opções, onde você trabalha o raciocínio, trabalha o lado mágico, o lado lúdico, nós temos um anfiteatro, enfim. E para as férias, a gente está organizando algumas oficinas, né? Oficina de teatro, oficina de mosaico, né? Trabalhado todo por um profissional da área, que é o Raymond Gessar, que estará com a gente semana que vem. E aí eu vou deixar o número do telefone, aí as crianças que quiserem participar podem ligar para o parque e agendar a sua participação nas nossas oficinas de férias, né? Pode ligar para o 3611-3222. Tá bom? E a gente está aqui com essa atividade para preencher essas férias e também em fevereiro com o nosso carnaval, o bailinho do Parque da Cidade da Criança. Que legal. Olha aí, Rubens, para gastar a energia dessa garotada, hein? Dá a dica então. Obrigado a você. Tudo de bom. O IPEM começou hoje uma fiscalização em livrarias e papelarias de Manaus para verificar o peso, a quantidade e a metragem dos produtos referentes às listas de material escolar, além de checar se estão de acordo com as normas do Inmetro. Em caso de qualquer irregularidade, o IPEM vai multar comerciantes e fabricantes. Os consumidores podem denunciar as irregularidades pelo número 0800 092 2020. Falta pouco para o ano letivo começar e as escolas que estão em reforma desde o ano passado ainda não foram entregues. Será que vai dar tempo? Vamos ver a quantas anda na reportagem. A imagem do descaso causa indignação em quem precisa utilizar a escola Senador Petrônio Portela, no bairro do Dom Pedro. A escola já foi referência na qualidade do ensino em Manaus e também primeira escola a funcionar em período integral no Amazonas. Moradores antigos do bairro lamentam que o espaço esteja servindo para o aumento de doenças e esconderijo de bandidos. Uma escola dessa, fechada, só serve para, como vocês estão vendo, quando chove é cheio de mosquito, tá? Uma escuridão total que só serve para nós, quando descermos do ônibus, sermos assaltados. Os moradores dizem que já procuraram as autoridades, mas até agora nada foi resolvido. Enviamos um ofício à secretaria, né, a SEDUC, perguntando como ficaria a questão da reforma do Petrônio Portela. Enfim, já está quase 3 anos parado, né, e nós queremos que a nossa escola volte a funcionar, por saber da importância dos valores dela. Só que até agora nós não recebemos nenhuma resposta ao ofício, né? Foi enviado dia 8 de novembro e não temos resposta. Bem, a comissão do Movimento Petrônio Portela sempre chegou a adentrar a escola e aí percebeu que existe uma empresa trabalhando no laboratório de mecânica da escola. Existe uma outra escola que está utilizando o espaço do Petrônio Portela para crianças de ensino fundamental, então eles vêm todos os dias de ônibus para cá, né? Os ônibus trazem eles e os professores e eles adentram a escola. Então a pergunta é, se o Petrônio Portela ele não está disponível, né, para ser utilizado como uma escola, por que trazem outra escola para cá? Aqui na Escola Estadual Humberto de Campos, no bairro do Alvorada 1, na rua Lores Cordovil, está sem funcionar há 3 anos. A reforma até começou, mas pela situação da placa que identificaria a obra, dá para imaginar a atual situação. O prazo de entrega desta obra aqui era de 90 dias. Esses 90 dias passaram para 1 ano, passaram para 2 anos e nós já estamos entrando no 3º ano, já vamos para o 4º. E essa obra não foi terminada, então essa é a nossa reivindicação. Minha filha aqui, que tem 5 anos, vai estudar lá nas Travessas Francesas, depois de ter um colégio lá de casa, estudar lá nos franceses. Não pode, meu amigo, esse negócio. Humberto de Campos é um dos colégios tradicionais aqui do Alvorada que ajuda muita gente. Eu diria ao governador que derribasse essas puxadas que fizeram aí e formasse um colégio de 2 ou 3 andares para fazer um colégio de tempo integral. A Secretaria Estadual de Educação informou que o projeto de reforma da Escola Estadual Humberto de Campos já foi reformulado e um novo projeto para concluir as obras já está em fase de licitação. Quanto à Escola Petrônio Portela, a assessoria informou que já foi elaborado um projeto arquitetônico para que a escola receba as adequações necessárias de tempo integral e garantiu que os alunos não foram prejudicados porque foram transferidos para outras escolas. Em Tabatinga, candidatos aprovados no vestibular de 2012 estão tendo dificuldades em apresentar os documentos de escolaridade na hora da matrícula.
O mototaxista Lucas largou o trabalho para fazer a matrícula no curso de pedagogia. Com os documentos nas mãos, ele espera que dê tudo certo. Espero melhorias, né, para minha vida, né? Daqui para frente é o outro caminho, né? Eu vou tentar seguir esse caminho. As matrículas estão sendo feitas aqui no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga nos horários das 8 horas ao meio-dia e das 2 às 6 horas da tarde. 520 candidatos foram classificados para essa primeira chamada. Muitos candidatos têm encontrado dificuldades para apresentar todos os documentos exigidos no edital, principalmente dos de comprovação de escolaridade. Especialmente o certificado e o histórico do ensino médio. A escola não está emitindo certificado em tempo hábil, então nós aceitamos uma declaração no lugar do certificado. Só que a escola está colocando dificuldade para emitir essa declaração. O candidato tem que ir na escola exigir pelo menos uma declaração e histórico escolar, para ele poder conseguir realizar a matrícula. Depois de 2 tentativas, Núcia conseguiu passar para o curso de Geografia. Ela espera que a matrícula seja confirmada. Nunca é tarde para você estudar. Então não desista. Se você tentou 1, 2, 3 vezes, não conseguiu, tente novamente e não desista. Uma conquista para mais de 2 milhões de famílias que convivem com pessoas que têm autismo. Já está em vigor a lei que garante maior proteção social a essa parcela considerável da população brasileira. A lei põe fim a uma longa e dura luta pelo reconhecimento dessa parcela da população. Pela lei em vigor desde dezembro do ano passado, o autista passa a ter os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência. Entre as conquistas estão o acesso à educação e à saúde, como diagnóstico precoce, nutrição adequada, terapia e medicamentos. Para este presidente de uma instituição que lida com autistas, há muito para se comemorar. É uma lei que vem trazer para a gente mais do que uma luz no fim do túnel, vem trazer para a gente uma expectativa muito grande de participar efetivamente, inclusive dessas políticas públicas para a regulamentação dessa lei, que vai ter que ser feita através de decretos, através de portarias. Isso é muito importante. O Brasil, essas famílias de pessoas autistas vão melhorar muito a qualidade de vida. Os sintomas do autismo geralmente aparecem antes dos 3 anos. Como não tem exame clínico, é importante que os pais fiquem atentos a alguns sinais, como atraso no desenvolvimento da fala, dificuldade de interação social ou comportamento repetitivo. A psicóloga explica que ainda não se sabe o que provoca o transtorno, mas quanto mais cedo for diagnosticado, melhor será o desenvolvimento do autista. E ao contrário do que muitos pensam, são cidadãos capazes de exercer atividades como qualquer pessoa. São crianças que elas precisam de um direcionamento, de um intermediário, né, de um apoio para desenvolverem e aprenderem, aprender em relação ao cognitivo e em relação ao social também. Não vejo isso como uma barreira, certo? Para que elas sejam vistas de maneira diferente. Já acessou o G1 Amazonas hoje? Vamos ficar bem informados, vamos ver o que é destaque. Dentre os destaques está a notícia de que a Prefeitura vai reformar a Feira da Panair. Essa será a primeira restauração em 30 anos. Dentre as mudanças está a preocupação com a acessibilidade do local e a melhoria das instalações para preservar a higiene dos alimentos comercializados por lá. E tem também... Policiais do Batalhão Ambiental apreenderam mais de 1 tonelada de peixes em uma embarcação na Feira da Panair, na zona sul de Manaus. A ação ocorreu na manhã de hoje e, segundo informações do sargento Souza Andrade, os pescados encontrados eram da espécie tambaqui e aruanã, os quais se encontram no período do defeso. Os detalhes no www.g1.com.br/Amazonas. E depois do intervalo, denúncia: moradores de diversos pontos da cidade reclamam da falta de parada de ônibus aqui na capital. E a adutora estoura na Compensa e deixa vários bairros sem água. Agora são 11h28. Não sai daí que a gente volta já já. Uma adutora estourou agora pela manhã no bairro Compensa, zona oeste da cidade. A repórter Artemisa Gadelha está lá neste momento. Artemisa, situação difícil. Quantos bairros devem ficar sem água hoje? Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos.
todo o bairro da Compensa está sem o abastecimento d'água, assim como grande parte também da área da Zona Norte. Eu conversei ainda há pouco com o engenheiro mecânico da Manaus Ambiental e ele disse que o serviço será normalizado provavelmente nas próximas 24 horas. Ele disse ainda que essa adutora aqui da rua Matos Areosa, do bairro Compensa, ela é relativamente nova, de 2008. Numa terceira etapa, a Manaus Ambiental irá realizar um estudo para saber o porquê do rompimento dessa adutora. Ela rompeu por volta de 8 horas da manhã, segundo os moradores. A força da água era tão grande que a correnteza começou a levar vários veículos. Todos tiveram perda total. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, esteve pessoalmente aqui no local visitando os moradores. Segundo ele, mais de 100 famílias tiveram as casas alagadas e também destruídas. Ele conversou com a direção da Manaus Ambiental. A empresa se comprometeu a arcar com todos os prejuízos. Além disso, os trabalhos por aqui já iniciaram, mas não tem um prazo para o término. Todos os detalhes desta reportagem do rompimento dessa adutora aqui na rua Matos Areosa da Compensa, você acompanha todos os detalhes no Jornal do Amazonas. Rubens. Obrigado, Artemisa, pelas informações. Um bom trabalho para você. Os moradores da Compensa, na Zona Oeste, agora vão ter o serviço de saúde básica funcionando em horário estendido. A UBS Leonor de Freitas vai ficar aberta até às 9 horas da noite. A unidade básica Leonor de Freitas fica localizada na Avenida Brasil, no bairro Compensa. Nesta segunda-feira, ela passou a funcionar com o horário estendido até às 9 horas da noite, para atender a população que não tem tempo de comparecer ao médico no horário comercial. A diretoria da UBS recebeu o prefeito de Manaus para mostrar as instalações e falar dos serviços que serão oferecidos à população. Nós estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 21 horas e nos sábados das 7 às 17 horas. Nós estamos com serviços de atendimento de imunização, curativo, serviços de enfermagem, como a nebulização. Temos também a notificação dos casos de malária e nós temos todos os serviços do atendimento de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia. O dilema das paradas de ônibus continua em vários bairros de Manaus. Quem depende do transporte público reclama da falta de abrigos na hora de esperar o ônibus. A espera pelo ônibus é grande e fica pior quando é debaixo do sol forte. Nesta rua do centro da cidade, as pessoas conseguiram abrigar-se embaixo da árvore. Quando é chuva não tem também de se esconder, né? E quando é sol é de mais sol. A gente passa mais de 1 hora esperando o ônibus. Nos bairros da periferia de Manaus, a situação é ainda pior. Não tem parada, você, o usuário do ônibus, né? Fica na chuva, no relento. Na chuva e no sol. No sol. Nas avenidas São Jorge e Brasil, falta cobertura na maioria das paradas. Segundo esta aposentada, além do incômodo de não ter onde se esconder durante a chuva, a parada deserta é bastante perigosa. 7, 8 horas você não pode mais ficar aqui sozinha. Que é arriscado até você morrer. Com essa chuva, né? Você, se não tiver sombrinha, você se molha toda. A Diretoria de Transportes da SMTU informa que dentro de 30 dias vai ter início a reforma das paradas de ônibus da zona central da cidade e em seguida será dado início ao projeto de reforma e construção das paradas de ônibus em outras áreas de Manaus. Em Presidente Figueiredo, a movimentação foi grande no primeiro dia de entrega dos documentos para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação. A movimentação foi grande no primeiro dia da entrega de documentos para participar do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Presidente Figueiredo. Centenas de pessoas enfrentaram filas para concorrer às 520 vagas disponíveis para os níveis fundamental, médio e superior. Professora matemática e matemática. Matemática na área urbana ou rural? Tanto faz, urbana como rural. Segundo os atendentes, a procura foi moderada e sem tumulto. Tem muitas pessoas fazendo a procuração, né, para se inscrever. A demanda é muito grande. As inscrições seguem até o dia 22 de janeiro e o salário varia de R$ 678 a R$ 5.255. Profissão cozinheiro, que tal se preparar e encarar o mercado de trabalho com o currículo de fazer inveja? Saiba como depois do intervalo. E ainda, hoje nós vamos exercitar o corpo. Futebol de sabão, dá para imaginar comédia? Você não pode perder, não sai daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 11 horas e 36 minutos.
Estamos de volta. Está estressado? Ansioso? Pois saiba que existem exercícios não só para o corpo, mas também para a mente. Estamos falando do yoga. Você vai aprender agora alguns exercícios para fazer em casa mesmo. Aproveite para descobrir os benefícios dessa prática milenar. Mas a gente vai ver isso só depois. Agora a gente vai falar um recado para você que está tentando entrar no mercado de trabalho. Você gosta de cozinhar? Então olha só, o mercado de trabalho está aberto para profissionais especializados. Mas para ser um cozinheiro não é tão simples assim. É preciso aprender muita coisa sobre os alimentos e sobre, principalmente, é claro, a higiene na cozinha. E o processo de aprendizagem é por etapas. Vamos ver na reportagem. Aqui funciona um laboratório culinário. Isso mesmo, a Cozinha Escola do Senac oferece curso para profissionalizar pessoas que queiram seguir a profissão de cozinheiro, ramo do mercado de trabalho que está crescendo. As oportunidades de emprego são muitas. A gente encaminha para o emprego. As empresas têm cadastro no próprio Senac e buscam esse profissional de forma constante. E há muito espaço ainda para esse profissional. A gente tem uma grande procura, a gente forma, em média, 12, 13 alunos por turma e a gente tem uma procura bem maior. Mas antes é preciso aprender. O curso do Senac é dividido em etapas. A primeira é a teórica, depois eles vão para a cozinha. A cozinha de frios é onde se aprende a cortar e manipular os alimentos de maneira correta. A cozinha quente ensina sobre os pratos principais. E a confeitaria são as massas, os salgados e as sobremesas. Tudo com base na cozinha francesa. Eles estudam 6 meses e têm carga horária de 800 horas. O aluno, ele tem um aprendizado aqui inicialmente das boas práticas na manipulação de alimentos, fundamento de teoria, né, que são o turismo, a hospitalidade e o inglês instrumental. Terminando essa fase, ele vai para a prática, onde a gente tem o garde-manger, que é a primeira cozinha. Depois ele vai para a cozinha quente e finalmente a confeitaria. Cada turma tem 15 alunos. Cida faz parte do grupo. Ela atua no segmento de alimentação há 3 anos e pretende continuar na área. Por isso busca mais conhecimento. Já aprendi muita coisa diferente e tenho... Cada dia assim que passa eu fico cada dia mais feliz e eu sei que quando eu sair daqui eu vou levar muita novidade lá para fora. Se interessou? Então é só ligar para o 3234-5222 ou 8127-3777. Agora sim a gente vai falar do yoga. Você está estressado, ansioso? Veja então na reportagem quais são os benefícios dessa prática milenar. Relaxa, corrige a postura, dá mais energia e aumenta a flexibilidade. Esses são alguns dos benefícios do yoga. Originário da Índia, o yoga é um conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas e mentais. A palavra está associada com as práticas meditativas, tanto do budismo quanto do hinduísmo. Um dos pontos principais da atividade é a respiração. A respiração ela é fundamental em todos os estilos de yoga, porque existem diversos estilos de yoga, mas todos eles usam a respiração como um instrumento para facilitar a meditação. Geralmente as pessoas que respiram muito rapidamente, elas têm dificuldade para se concentrar. E as pessoas que respiram pausadamente têm mais facilidade. Então o yoga trabalha para que a pessoa aprenda a respirar pausadamente. A posição de lótus é uma das mais conhecidas e tradicionais do yoga. Parece fácil se manter um longo período nesta posição durante a meditação, mas não é. É preciso preparação por meio de outros exercícios. Algumas pessoas geneticamente já apresentam uma facilidade em desenvolver flexibilidade, força, tônus muscular, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem isso. Então, isso precisa ser desenvolvido para que a pessoa consiga permanecer mais tempo. Porque geralmente essa postura de lótus, ela exige muito dos joelhos, dos tornozelos, da coluna, da parte lombar da coluna. Então, essa região, essas partes do corpo precisam ser
trabalhadas, né, no sentido de desenvolver flexibilidade, força, para que a pessoa consiga permanecer por mais tempo. E uma das melhores atividades para reduzir o estresse e a ansiedade é o yoga. Acompanhe agora alguns exercícios para fazer em casa. Postura cabeça no joelho. Uma das pernas fica flexionada com um calcanhar encaixado no períneo. A outra esticada com as mãos no pé. A cabeça próxima ao joelho, sempre respirando profundamente. O segundo exercício, postura borboleta. Junte os pés próximos ao períneo, inclinando a cabeça para frente e mantendo o fluxo da respiração. O terceiro, a postura das pernas afastadas. Este exercício pode começar com os joelhos flexionados, segurando a ponta dos pés e aproximando o queixo ao chão. E por último, a postura da pinça, segurando os dois pés e a cabeça fica próxima ao joelho. Desenvolver flexibilidade, força, né? Alinhamento estrutural, ou seja, as articulações e os músculos alinhados, né? Isso elimina dores articulares, dores musculares, né? Esse alinhamento estrutural. Melhora níveis de ansiedade, né? Níveis de nervosismo, diminui consideravelmente. Além de todos esses benefícios, o yoga tonifica a musculatura tanto quanto a musculação. Dica boa. A paróquia de São Lázaro, no bairro de mesmo nome, na zona sul de Manaus, promove eventos para festejar o Dia do Padroeiro, com novenário no período de 2 a 10 de fevereiro. No dia 11 vai haver a bênção dos animais às 8 da manhã. Às 5 da tarde, procissão e uma missa seguidas de um arraial animado, com bingo e brincadeiras de salão. Todos estão convidados. Chegou a hora da nossa dica de férias de hoje. A gente vai movimentar o corpo. É o futebol de sabão, modalidade bem parecida com o futebol tradicional, mas que rende boas gargalhadas. Escorrega daqui, escorrega dali, se apoia, puxa. É preciso disposição para participar das jogadas. As regras são as mesmas do futebol, mas com alguns cuidados extras. Nesse período de férias, a criançada está vindo muito para brincar, se divertir aí durante a tarde e comecinho da noite. Em média, a gente atende 350 pessoas a 400 por semana. A diferença é o fator dificuldade, pois os jogos acontecem em quadras infláveis como estas, misturada com água, detergente e sabão. Daí o nome de fute-sabão. Este grupo se diverte do início ao fim das jogadas. É a primeira vez que eu venho, então eu estou experimentando ainda a diversão. E aí, tá gostando? Tô, é bem bacana, é bem legal. Esta universitária aprova a brincadeira e diz que é uma ótima opção se divertir nas férias. Na verdade, a gente ouve muito falar, né? Futebol de sabão, então a gente achou que ia ser divertido, tanto para comemorar o aniversário da nossa amiga, quanto até para se divertir mesmo. Ninguém sabe jogar direito, então cair é o que tem de mais legal no jogo. É bom. O Amazônia TV termina aqui, mas você continua vendo essas e outras reportagens na nossa página no G1 Amazonas. Já mandou a sua sugestão de reportagem pra gente? Ligue pra nossa produção 3216-5551. Muito obrigado pela sua audiência. Eu te espero amanhã, logo após o encontro com Fátima Bernardes. Fique agora com o Globo Esporte. Hoje, depois de Salve Jorge, as surpresas do Big Brother Brasil. Assista agora Globo Esporte.